Antes de Pacific Rim havia Robojocks. Lançado no Brasil com o nome de Os Gladiadores do Futuro. Este filme de 1990 tem como cenário um planeta que passou por um holocausto nuclear. Logo no começo do filme diz que esse holocausto nuclear ocorreu há 50 anos e desde então ficou decidido que não haveriam mais guerras. Porque é fácil assim. Usando a Guerra Fria como inspiração, as nações restantes são basicamente o mercado e a confederação. Basicamente, Estados Unidos e União Soviética. E como essa terceira guerra mundial que aconteceu 50 anos antes basicamente dizimou grande parte da população do planeta e eles decidiram que não haverão mais guerras, todas as disputas entre esses dois superpoderes serão decididas por lutas de robôs gigantes pilotados por humanos. Oh, yeah! Eu conheci esse filme na época da Sessão da Tarde, mas ele não passava na Sessão da Tarde da Globo, passava no equivalente à Sessão da Tarde da Bandeirantes, eu não lembro o nome do programa. Mas foi lá que eu vi esse filme umas 2 ou 3 vezes. E eu, garotinho, vendo robôs gigantes, eu falava, uou! O filme tem esse nome de Robojocks porque Jocks é o nome dado aos pilotos dos robôs. E como você bem pode imaginar, o protagonista e o antagonista são pilotos, um da Confederação e um do mercado. Os Jocks, os pilotos do mercado, todos usam nomes que vêm da mitologia grega. Então o nome do protagonista é Aquiles. Por que isso? Não sei, o filme não faz nenhuma menção a isso. Os da Confederação, pelo jeito, não fazem isso. O único piloto da Confederação que a gente conhece é o antagonista e o nome dele é Alexander. E aqui, fazendo essa análise dessa grande obra-prima da sétima arte, claro que haverão spoilers. O filme começa com um Jocks do mercado sendo derrotado numa batalha e sendo morto pelo Alexander. E o pessoal da sala de controle lá do lado do mercado comenta que a vitória foi muito fácil porque o Alexander sabia dos pontos fracos do robô do piloto do mercado. E assim o filme apresenta uma subtrama de espionagem industrial. Eu falo um pouquinho mais dela depois. E ao fim dessa batalha, logo no começo do filme, o Alexander provoca o Aquiles dizendo que ele é o próximo, numa cena de uma atuação impecável. You're next, Achilles! Amo tosqueira. E a próxima luta, tá lá o Aquiles escalado para lutar com o Alexander, e essa luta vai determinar a posse do Alasca. Eles dizem lá que o Alasca é um território muito importante, porque tem muita madeira, tem petróleo, tem outros recursos minerais que são muito valiosos. Então é uma batalha vital para ambos os lados. Essa batalha será a 10ª batalha e a última de Aquiles, porque os Jocks, quando eles assinam um contrato com o mercado, eles assinam um contrato de 10 lutas. Se eles sobrevivem a todas, eles podem se aposentar. Agora olha só, imagina que você mora num universo que existem robôs gigantes lutando. Você não quer ver isso? Porque lá em Pacific Rim você tem robôs gigantes contra monstros, mas você tá lá andando no meio da cidade, de repente aparece um monstro, você tem que correr ou se esconder pra proteger você mesmo, sua família, e você não vê a fantástica luta lá do robô pegando o navio e dando na cara do monstro. Porra, Pacific Rim é foda. Mas você tem que ficar se escondendo. Esse filme não vale tanta pena assim, mas em Robojocks, moleque, em Robojocks tem arquibancadas montadas pra você ver a batalha. A coisa aqui é organizada, é televisionada, e se você pagar ingresso, você vai lá na arquibancada, você assiste lá na arena, ao vivo, a batalha na sua frente. Isso sim que é entretenimento, isso sim que é uma ideia sensacional. Acho que não. Então essa cena acontece na tal da luta entre o Aquiles e o Alexander. E a luta começa com os robôs disparando lasers e mísseis e armas de longo alcance. E tudo isso, as movimentações dos robôs são com efeitos especiais de cair o queixo. Só que não. Tá certo, eu fui um pouco injusto aqui. Não tinha muita tecnologia na época, foi muita coisa feita com stop motion. E definitivamente não envelheceu bem, ainda mais que hoje nós temos filmes como Pacific Rim, mostrando robôs se mexendo de maneira muito mais interessante. Mas aí depois que passa essa sessão de ataques de longa distância, aparecem juízes voando numa navezinha, assim, você vê que o negócio tem uma organização ali por trás que determina certas regras para as batalhas. E eles determinam, a partir de agora, são proibidos ataques de longa distância. Então as lutas têm momentos de ataque de longa distância e momentos de porrada corpo a corpo mesmo. E vocês viram aí o robôzão caindo na arquibancada, né? Mostrando que essa ideia de gente vendo uma luta de robôs gigantes é uma péssima ideia, gente. Mas tava lá, mas por que acontece? Porque na batalha lá tem uma hora que o Aquiles dá uma porrada no Alexander, ele tá caindo e ele de reflexo dispara um soco míssil. Fantástico, velho, fantástico. Ele dispara um soco míssil pra acertar o robô, só que ele dispara de qualquer jeito. O tal do soco míssil tá indo na arquibancada. Aí o Aquiles joga o robô na frente pra tentar proteger, mas não dá certo porque ele acaba sendo danificado e cai em cima de todo mundo e mata geral. Agora, quando os juízes anunciam que não pode ter mais ataques de longo alcance, o que explica na narração do filme é que os juízes desligam isso. Então era pra não estar funcionando. Então ou é um furo de roteiro, ou o pessoal da Confederação tá pouco dentro. Mas aí tem uma cena de julgamento lá mostrando o que aconteceu e quais são as repercussões disso. Eu imaginava que, como o soviético malvadão quebrou as regras, que a luta estaria determinada em favor do Aquiles. Mas não. O pessoal da entidade lá que organiza as lutas diz que só empate, não dá pra decidir. Ah, mas as pessoas morreram, tadinhas. As pessoas morrendo não tem nada a ver com as regras do jogo. É determinado um empate. O
O cara quebrou as regras, claramente, ele foi contra as regras, eu não entendo esse filme, é muito bom. Tipo, não tem nada sobre a ação claramente ilegal do cara, sabe que a ação ilegal dele levou à morte de pessoas, não tem nada sobre isso, não tem um comentário, nada. Aliás, o Aquiles é que sai dessa mega culpado e meio traumatizado com aquilo, e ele se aposenta, ele fala, Não vou lutar essa porra dessa revanche porra nenhuma. Eu lutei 10 lutas, essa foi parte, foda-se que parte. Eu lutei 10 lutas, tchau. Cumpri meu contrato, vou embora. Essa história do Alexander não ser punido não faz o menor sentido, porque na luta final do filme, ele quebra a regra de novo e ele é prontamente desclassificado. Então... Ai, Robert Jacks, velho. Eu te amo. Gente, como vocês estão imaginando, o roteiro desse filme é tão ruim que é engraçado. O roteirista desse filme é o Joe Haldeman. E ele queria fazer uma ficção científica séria e elaborando o que é o trauma entre os soldados e ter que defender o país junto com o que implica aquela sociedade, que eu vou até falar um pouquinho mais dela depois. E o diretor, que é o Stuart Gordon, ele queria fazer uma coisa clichêzona, cheia de estereótipo pra vender ingresso. Ele queria todo mundo lá no cinema. Robôs. E acaba que o filme falha nos dois. Então tem a trama principal lá do Aquiles contra o Alexander, tem a tal da subtrama de espionagem industrial e tem uma outra subtrama de humanos geneticamente desenvolvidos para serem os próximos Jocks, porque eles, sei lá, eles têm melhores reflexos ou coisa assim, eles são melhores desenvolvidos. Não explica. E todos esses humanos geneticamente modificados são identificados por um cabelinho ridículo que eles têm atrás da nuca, uma curvinha, uma cauda, e sei lá, porra é essa? Que visual de bosta. E uma outra subtrama aqui que é muito superficial, você vê em pôsteres espalhados pela cidade, campanhas de pré-natal, e tem uma hora que o Aquiles vai visitar a irmã, e a irmã tá grávida do 6º filho, ele explicando, não, se a gente tiver 6 filhos, a gente pode ter direito a apartamento de 3 quartos, então parece que há uma campanha pra tentar fazer a população ter mais filhos, pra poder se reerguer, porque muita gente morreu no holocausto lá, todo mundo andando na rua com aquelas máscaras tipo os japoneses usam pra não infectar os outros, sabe? Mas na verdade eles estão usando ali pra se proteger porque a atmosfera ainda é muito tóxica. Isso era uma coisa muito interessante pra desenvolver sobre esse mundo. Tudo que é abordado disso é exatamente o que eu te falei, não tem mais nada além disso. Então isso parece coisa que o roteirista queria botar lá, de levar uma discussão filosófica interessante que a ficção científica pode trazer, mas só tá lá à toa. Há diálogos sofríveis, atuações canastríssimas, efeitos especiais que não envelheceram bem, como eu já mencionei, e esse filme teve muito problema de produção. Tipo, ele começou a ser desenvolvido pela Empire Pictures, e no meio da produção, ela faliu. E ela faliu por causa desse filme, porque foi o filme mais caro que ela já tinha feito, e o negócio não deu muito certo. E aí a Epic Productions e outras empresas lá se juntaram, compraram esse filme, ajudaram a distribuir. Tipo, 2 anos depois que ele tinha começado a ser desenvolvido, saca? E olha só, ele foi lançado em 90. O Muro de Berlim caiu em 89, então já não tinha mais aquela sensação de Guerra Fria muito presente no mundo pra aquilo ser tão interessante. Quando o filme começou a ser produzido, ainda existia algo de Guerra Fria ali, que levou à base da criação desse filme entre os dois lados, mas isso perdeu muito. Então o filme foi meio que um fracasso de bilheteria. Mas com todo esse problema de produção, é muito difícil um filme sair incólume. Mas nada disso tira a epicidade desse filme. Olha só, lembra que eu falei da tal da subtrama de espionagem industrial? Acaba que o Tex, que é um Jocks aposentado, mas que ainda tá lá no mercado ajudando a treinar os outros Jocks, ele é uma figura tida com muito respeito, é o espião. E o personagem que chega à conclusão que ele é o espião, chega a essa conclusão fazendo uma análise muito simples e besta que qualquer um podia ter feito há muitos anos. E pior, ao invés de ele pegar isso que ele descobriu e levar às autoridades, não, ele vai confrontar o cara sozinho. Aí ele tá lá na cena falando, eu sei que você é o espião, tanana, tanana. E aí ele é desarmado numa cena ridícula. Ai, Alpha Jax. Olha, pena que o Tex era espião porque ele era até um personagem razoavelmente legal. Ele faz uma homenagem ao Quarteto Fantástico, olha só. No começo do filme, na primeira luta lá, tem uma hora que ele fala pro Aquiles... It's clobbering time. Ou seja, o famoso tá na hora do pau, que o coisa do Quarteto Fantástico fala. It's clobbering time. Então lembra da subtrama dos humanos geneticamente desenvolvidos com um cabelinho ridículo aqui atrás? A personagem principal deles é a Athena. E o filme tenta empurrar uma tensão sexual entre ela e o Aquiles que é de doer de tão ruim. Depois daquela morte lá das pessoas na plateia, o Aquiles fica meio traumatizado e se aposenta, né? E de novo aqui o filme apresenta alguns conflitos que não vão pra lugar nenhum, porque ele começa a ver pichações assim de coisa na cidade, dizendo que ele é traidor e covarde. Isso não vai pra lugar nenhum também. E ele tá aposentado há horas, sei lá. E aí ele descobre que a Athena foi escolhida pra ser a Jocks da luta final contra o Alexander. E aí nessa história de amor fantasticamente desenvolvida, só que não, ele fala, não posso deixar essa mulher lutar. Ele vai lá e sai da aposentadoria para ela não lutar contra o Alexander. Que grande herói. Ou seja, esse arco inteiro dele ficar traumatizado com as consequências da primeira batalha lá que as pessoas morreram, e dele superar tudo isso pelo amor pela Athena, é uma merda.
Você não compra nada que não é mostrado. A coisa parece que acontece em horas. Não demora um dia pra isso superar esse trauma. O amor entre os dois é ridículo de apresentado. Você não compra porra nenhuma no desenvolvimento deles. Então isso não tem peso nenhum, gente. É muito ruim. E aí o Aquiles volta e a Athena fica revoltada, porque ela queria lutar. E ela vai visitar o Aquiles, ela finge que tá amiguinha dele e injeta um negócio nele pra sedar ele. Só que eles têm uma cena de luta lá que culmina em... Nossa, cara... Não vou falar dessa cena. E aí a Athena vai lá disfarçada, lá com a roupa toda, o capacete lá, ela tá com o visor fechado, já falo desse visor. Ela vai, entra no robô, e no que ela tá dentro do robô, o pessoal se manca. Ei, esse não é o Aquiles? Eles mandam o pessoal chegar no robô e atirar com pistola, com rifle. Velho, é um robô gigante, porra, caralho. Eles lutam com mísseis e com laser contra robôs gigantes. O que a porra de um rifle vai fazer, velho? E essa história do visor, olha só. O uniforme dos Jocks, eles têm lá a roupa deles, com uns fios lá e tudo, e tem um capacete que tem um visor. Desde o começo do filme, eles nunca estão com a porra do visor abaixado. Não sei pra que a merda daquele visor existe. Ele tá aqui e ele é transparente. Ele tá lá só de enfeite. Aí, a Athena, como ela vai disfarçada, é a primeira a baixar o visor, que convenientemente é escuro. Tá, depois a gente descobre lá que é uma arma nova no robô que emite um clarão que pode cegar o oponente temporariamente. Aquele visor é pro Jocks do robô não ficar cego, então por isso que ele é escuro, por isso que mudou. Tá, beleza. Mas aí ela entra no robô com o tal do visor escuro e quando ela consegue pegar o robô, sabe o que ela faz? Levanta o visor, velho! E aí na luta com o Alexander lá, ela baixa o visor, usa a tal da luz, beleza, mas tem uma hora que o Alexander usa um tipo de luz que incomoda ela e ela tá com o visor levantado e ela não baixa a porra do visor, velho! Cacete, esse filme não faz o menor sentido, essa cena me lembrou desse meme aqui. E aí a Athena começa bem na luta contra o Alexander, mas aí o Alexander consegue imobilizar ela, ele tá lá quase matando ela, aí chega o Aquiles, heróizão, ele vai ter arenas para a luta e na cena mais badass do filme inteiro, ele vira pro Alexander e fala: I'm gonna get in this thing and I'm gonna kick your ass! Que vexame esse filme. E aí a luta entre os dois começa e sem nenhuma explicação de por que seria útil ou qualquer tentativa de ser verossímil, eles decolam pro espaço, velho. E a cena não serve pra porra. É sério, parece que eles estão lá só postando corrida. Eles estão lá voando no espaço, o Alexander dispara um tiro. É tudo que acontece no espaço. Eles estão voando, o Alexander dispara um tiro, acerta o Aquiles cai de volta na Terra. Só acontece isso. Foi só um tiro pra fazer o Aquiles ter um pouso forçado na Terra. Foi só um tiro pra tirar a cena do espaço e levar pra Terra. Eu não acho que foi uma cena mais gratuita na história do cinema. Não tem nada dessa cena. Mas aí tá lá, o robô do Aquiles faz o pouso forçado, o Alexander volta lá, pousa. E se você já tava achando o filme foda, aqui o filme pega o botão de foda e gira pro nível 11. O robô do Aquiles tá lá com a perna avariada e o robô não consegue mais ficar de pé. E aí o robô do Aquiles vira um tanque, velho! Chupa Optimus Prime. Aí o robô sentado, o tanque do Aquiles, vai andando meio em curva assim na direção do Alexander. O Alexander não se mexe, só fica tentando acertar ele. Ele consegue acertar um tiro no espaço, mas ele não acerta um tiro naquele tanque lento na direção dele. Aí o Aquiles chega perto do Alexander, atira no robô dele, dá uns danos lá, mas aí o Alexander pega o robô dele e vira de cabeça pra baixo. E aí? Aí o robô do Alexander revela um pênis de motosserra. E vocês aí reclamando das bolas do Transformers. Aquiles precisa fugir do pau assassino, pula fora do robô e sai correndo. Eu não consigo falar desse filme, fica sério, velho. Aí ele tá lá correndo e o Alexander tenta atirar nele e ele erra. Sabe por que ele erra? Porque ele corre em zigue-zague, velho. Hashtag chupa Rickon Stark. Hashtag chupa Game of Thrones, Robojocks, é que é foda. Aquiles corre em zigue-zague até chegar no braço do robô do Alexander que tinha sido arrancado na luta dele contra a Athena. Porque sim, eles foram pro espaço, decolaram, atirou no Aquiles, o Aquiles fez um pouso forçado, mas ele faz um pouso forçado exatamente no mesmo lugar que eles estavam lutando antes. Muito bom, velho. E ele chega lá no braço do robô do Alexander e provando que esse filme é foda e todos os filmes querem copiar Robojocks. O Aquiles entra lá no braço do robô, faz uma ligação direta e ele dispara o soco míssil desse braço que tava solto no Alexander e destrói o robô do Alexander. Isso te lembra de algum filme? É o que ele está lá achando que venceu, que tá tudo de boa, mas aí aparece o Alexander fora do robô com a cara meio queimada assim, eles começam na porrada mão a mão e pega bastão e tenta bater um no outro, tananã. Aí, velho, sei lá da onde, o Aquiles vira pro Alexander e fala: We can both live! E eles fazem as pazes, velho! Robojocks é demais. Fantástico. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Vocês, por acaso, já viram Robojocks? Viram Pacific Rim? Vocês gostam de uma boa tosqueira? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds. Não deixem de se inscrever aqui.